realidade, agora vamos falar algumas coisas interessantíssimas. Vamos falar sobre características. Características que nós temos que ter e que podemos mudar através de dois personagens fantásticos, Abraham Avinu e Sarai Imenu. Abraham Avinu casa com Sará, Sará é estéril, e aí chegam os anjos, depois que ele fez Brit Milá, e falam, olha, daqui a um ano eu vou vir e você vai ter um filho. E ela efetivamente vai ficar grávida depois de um ano, e o nome vai ser Yitzhak, vai nascer Yitzhak. Quando ele vai começar a crescer Yitzhak, rapidamente Sará vai perceber que o outro filho que Abraham tem, através da sua serva, que se chama Agar, não está se comportando direito e ela não quer esta influência para o seu filho. E ela chega e fala, manda por favor Agar e seu filho embora. E Abraham não queria. Por que ele não queria? Porque é o filho dele e ele é o rei da bondade, ele não pode fazer uma coisa assim. Até que finalmente vai vir uma palavra forte de Hashem, que é Shema Bekolá. Você vai escutar a voz dela. Shema de escutar, Kol, a voz dela. Shema Bekolá. Daí nós aprendemos a primeira coisa fantástica, que Sarai Imenu estava no nível superior a Abraham. E ela sim era capaz de falar para Abraham, sim, você vai mandar embora. E ele teve que escutar, porque Deus falou. E agora nós vamos analisar bem. Por que será que Sará acabou fazendo uma coisa dessas, que aparentemente pode ser, para o menino, ele tinha 13 anos, Ismael. Por que ela não teve medo de magoar essa serva que serviu ela durante anos? E ela falou, manda embora. Então nós não aprendemos a primeira coisa. Para preservar a educação dos filhos e da família, você tem que saber que você não tem que ter medo de magoar ou tomar decisões difíceis. Você tem que afastar as pessoas que podem influenciar negativamente sem hesitar. Claro, você tem que fazer isso daqui com o gesto, com a maneira correta, não bruta, mas você não tem o direito de não tomar ação. Não tem o direito de não tomar ação. Você tem que agir. A mesma coisa acontece se você tem um professor. Um professor ou uma criança e deu aula há 5 anos já. E agora você está vendo que não é o suficiente para ele ter a boa educação. A educação do filho é antes de qualquer coisa. E você sim tem que afastar as pessoas que estão com delicadeza, com modos, mas não pode deixar. E aí, é isto que Sará utilizou. Ela sabia que ela não pode arriscar nem um pouco de má influência de Ismael para que Isaac saia como ele saiu. Nós aprendemos isso, a primeira coisa. A segunda coisa que nós aprendemos é que a mulher, e é o que nós vamos ver hoje, ela tem um status que é, de uma forma ou de outra, superior ao do homem. E vamos analisar isto. Sará, ela está num nível superior. E, efetivamente, ela não se chamava Sará. Ela se chamava Sarai, com um Yud. Aí, o que aconteceu? Tirou-se o Yud e se colocou uma outra letra, He, que vale 5. E o Yud, que vale 10, saiu. Eu quero explicar para vocês. Esse Yud, nenhuma letra, quando você fala que saiu de alguém, por exemplo, Abraham, ele chamava Abram, acabou se chamando Avraham. Nenhuma letra é perdida. Então, aonde foi o Yud de Sarai?
Muito bem. Quem falou isso? Eu falei. Eu falo de novo. Eu explico de novo. Ótimo. Então, só por que foi? Por que foi para Yoshua? Vamos ver, dona Ginete. Eu quero saber a razão. Vou te dizer. Sim. Porque ele virou líder depois que o Moshe Rabbeinu morreu. Então, para ele se sentir mais seguro, provavelmente Hashem... Não é essa a razão. Não é essa a razão. Não. A razão específica é uma só. É bom saber que foi para Yoshua, mas é melhor ainda saber qual a razão. Quando os espiões, os 12 espiões estão saindo, Moshe Rabbeinu percebe, foi Moshe que deu. Moshe Rabbeinu percebe que Yoshua precisava de uma força extra. Para quê? Para poder ir contra os líderes. Não porque ele vai ser líder. Contra os líderes. Então, quem é que foi a primeira pessoa que teve a coragem de ir contra o maior líder da época? Não, Sará. Sará, ela foi contra Abraham, que era top of the top, e ela falou, manda embora. Você entendeu que as coisas têm que ser precisas? Encaixadas. Sará, então, falou, vamos pegar essa força de Sará, que ela tem de poder ir contra os líderes, e eu vou dar isso para Yoshea, que vai virar Yoshua. E aí sim ele teve a força de falar, eles estão falando errado, a terra é boa, e ele não fez, e é o único que se salvou, ele com Caleb e Yefuné, que acabaram se salvando. Então nós vimos que a força de Sará é muito grande. E temos algumas provas que a mulher tem várias coisas que permitem fazer que ela está num nível, certo nível superior. Primeiro, uma delas é que a mulher vem aqui e ela não precisa ser completada. Ela vem e não precisa fazer nada. Um homem, obrigatoriamente, apesar que é uma festa grande, bonita, tem que ter um Brit Milá, 8 dias, mas tem que cortar. Ele tem que tirar uma coisa dele para ele virar normal. Senão, não. Quer dizer que a mulher já vem perfeita. Por isso que ela fala, você me fez Kirsono, como você quer. Ela foi feita à vontade de Hashem, já perfeita. E temos mais uma outra coisa. Vocês sabem que, por exemplo, uma mulher ela pode ser juíza? Sim, sim. Opa. Já tivemos, né? Na antiguidade. Débora. Muito bem, eu sou obrigado a lhe falar que sim, a juíza Devorah era, na realidade, um caso específico que respondeu a critérios da época, mas não, uma mulher não pode ser juíza. Não pode. Porque ela é muito sensível. Vamos ver se vocês estão respondendo, mas vocês não estão acertando. A não ser que não tenha mais homens. Mas meio uma coisa. Stanush aí. Stanush. Escutem bem. Não, a mulher não pode ser juíza. E a razão que é dada para ela não ser juíza é porque Hashem, quando ele criou a possibilidade de que uma pessoa seja julgada, ele quer que a pessoa seja julgada através de testemunhas, de fatos, de comprovações e de um raciocínio lógico. A mulher, ela tem uma coisa que se chama um sexto sentido, que ela, quando ela está num tribunal, ela já, por intuição, ela sabe quem é o culpado. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer que uma pessoa seja julgada e não apontada, culpado ou inocente. Não. A pessoa vai ter que ser. Tanto é que eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu vou contar um fato novo. Talvez vocês conhecem. Se uma pessoa, por exemplo, num tribunal, é julgada e condenada à morte, pela maioria, ele é condenado à morte. E vai morrer das 4 mortes que existem pelo Bedin. Agora, se ela é condenada à morte por unanimidade, suponha que tenha 71 juízes, e os 71 juízes condenam essa pessoa à morte, o que vai acontecer? Vai morrer. Olha. Vou chamar uma mulher. Então, eu vou lhe dar novidades, é bom? Eu estou gostando porque eu estou dando várias novidades para vocês. Saibam vocês
que uma pessoa julgada por um tribunal e que por unanimidade é condenada à morte, ela é libertada imediatamente. Porque não é possível. Imediatamente. Não tem, é libertada. E aí por quê? Porque não é possível que entre tantos juízes ninguém tenha achado um mérito para que essa pessoa possa viver. Então é considerado que não é bom julgamento e ela sai livre. Sai livre. Se era 70 contra 1, ela é assassinada. Se é 71 contra 0, é uma coisa genial para vocês saberem em relação a isso daqui. Então nós vimos isso daqui em relação à mulher. Um outro ponto que nós temos em relação à mulher, que a mulher ela tem menos mitzvot que os homens. Sim. Por exemplo, quais são as mitzvot que elas são isentas? Alguém sabe? Tefilim, claro. Mas isso tudo tem uma regra geral. A reza de todo dia. Kadish. Olha, perfeito. Eu vou falar então a regra. Quê? Que tem horário. Muito bem, escutam bem. Todas, eu vou falar agora o que é. Todas as mitzvot que são relativas ao tempo, a mulher é isenta. Ah, tem sukkah, sabe o que? Tem que sentar? É temporário? Não. Tefilim, eu coloco ele, tem que ser durante as horas do dia? Não. Tzitzit, que tem que ser colocado durante o dia, a mulher não tem que fazer. Essas tefilot, que é shahrit, minha e arvit, a mulher não é obrigatória. Ela pode fazer uma só, porque ela tem que rezar para Hashem, mas não tem obrigação. Então nós temos aqui uma diferença interessante. Outra explicação que falam é que a mulher teria que se ocupar muito com a educação das crianças. Mas toda essa explicação que eu estou falando para vocês aqui, para vocês saberem, é Rav Frankfurter da França. Ele explica: a mulher é isenta de todas as coisas relativas ao tempo. E por quê? Porque aqui a obrigação do homem nesse mundo é que ele recebe um presente. Ele recebe um patrimônio, no máximo de 120 anos. Ele tem que saber que esses 120 anos valem muito mais do que qualquer milhões de dólares no banco. E que esses segundos não podem ser desperdiçados. Então, o homem vem aqui para poder sacralizar o tempo, para fazer disso uma coisa sagrada, entendeu? Então, ele tem que saber avaliar o tempo. Agora, se o homem ele está numa caverna e não tem luz, ele não tem como saber que o tempo passou. Agora, uma mulher que fica numa caverna escura, ela tem um relógio interno. Através da menstruação que ela tem, periodicamente, ela sabe que um mês passou. Ela tendo esse relógio interno, ela não precisa mais ter que se preocupar em saber sacralizar o tempo. É claro que ela não pode perder o tempo, mas a noção principal ela já tem, ela já veio com isso. O homem ele tem que se aperfeiçoar. Então nós vimos umas coisas que são muito importantes em relação à mulher. E eu quero falar agora, por favor, para vocês. Todo sucesso do homem da casa é da mulher. É da mulher. Vocês têm que saber disso. Tem que saber disso. A mulher, ela tem que saber que ela tem uma responsabilidade muito grande para poder fazer as coisas acontecerem. E ela tem uma força gigantesca. E fora disso, eu falo agora uma frase que eu costumo falar e que eu gosto muito. A mulher, ela nasceu, Eva, a primeira mulher, saiu do homem, certo? Havá? Desde então, todos os homens saem da mulher. É uma força que o homem não tem, não dá. E elas são o fator predominante para que continue a Israel. Se uma mulher dá o filho para qualquer pessoa, esse filho automaticamente é Yehudi. E o homem não tem essa força. Interessante, para vocês entenderem bem. Eu expliquei isso daqui para vocês saberem o Shema Mekolá, que é uma coisa interessante. Agora, Sará,
era a mulher mais bonita que já existiu na face da terra. Non, pourquoi? Il n'y a pas de problème, vous êtes aussi très jolie, mais Sarah é plus jolie. Sarah é a mulher mais bonita que já teve aqui na face da terra. Fora uma exceção, que é Havá, que foi feita pela mão de Deus. Tá certo? Então, nós temos aqui uma coisa interessante, é muito bela. E Abraham, ele não percebeu rapidamente essa beleza. Quando eles estão indo para o faraó, ele vê o rosto dela na água e fala, agora estou vendo como você é bonita. Então antes ele não tinha visto? Não é que ele não tinha visto, é que Sará, além da beleza física que ela tinha uma beleza espiritual que era ainda mais superior que a beleza física. E hoje eu vou falar para vocês em relação à beleza, uma coisa interessante. Primeiro eu tenho que falar uma coisa, a mulher tem que estar bonita. Não tem isso de uma mulher não estar bonita. Eu vou falar uma coisa em francês, para vocês entenderem, que aqui todos entendem, talvez menos a Jamile, mas eu acho que todo mundo vai entender. A mulher, ela não pode, por exemplo, quando está em casa e vem visitas, até os filhos ou amigas, ela não pode receber essas pessoas, por exemplo, de bobe. Ou de roupa, e está no meio da cozinha, e que está lá a fritura da batata e do... Não pode. O Rabino Citruc, ele fala uma coisa fantástica. Écoutez bien. Ele fala assim, on ne peut pas confondre la graisse avec la grâce. É para vocês guardarem isso daqui. É a gordura com a graça. Isso. Seria, não se pode confundir, eu vou aplicar em português, escuta para mim, Jamila. Eu não posso confundir a graxa com a graça. Graxa é gordura. É por isso que eu estou adaptando ao português, mas em francês é ainda mais... La graça de glace. La graça avec la grâce. Então, nós temos uma coisa, o padrão de beleza é uma coisa que é importante, só que tem que tomar um pouco de cuidado. Hoje o padrão de beleza que existe no mundo, ele mudou, ele não é o mesmo que há 200 anos atrás. Há 200 anos atrás as mulheres podiam ser um pouquinho mais encorpadas, ter um pouquinho mais de quilinhos. Hoje, se ela tiver alguns quilos a mais, uau! Se ela não tiver aquela altura, aquele look, sabe que às vezes ela tem que ter, é uma coisa incrível. É uma coisa que tem que tomar muito cuidado. E as pessoas que fazem, por exemplo, regime é uma coisa louca. Não há crise no mercado de beleza. Nem cabeleireiros, nem salões de ginástica. O que vocês quiserem em relação a isso daqui, não tem crise. A mulher, ela vai e vai e vai. Mas, hoje, ficou tão padrão, ficou tão moda, que as mulheres acabam fazendo as coisas que praticamente elas não são obrigadas a fazer. As pessoas, para vocês terem uma ideia, elas... Imagina. As pessoas são obrigadas, as mulheres são obrigadas a abrir mão de várias coisas para poder fazer parte desse padrão. Saibam vocês que houve uma pesquisa falando que as mulheres... 75% das mulheres no nosso mundo preferem perder 5 quilos do que estar com um bom relacionamento com alguém. Elas preferem perder 5 quilos do que ter uma posição um pouco melhor onde que elas trabalham. É real e é fantástico. Isso daqui faz com que a gente tenha que agora saber, escuta, o que eu sou? Eu consigo, será que eu tenho a capacidade de eu pensar sozinho? Mas eu falei, cuidado, eu nunca falei que vocês devem ser feias. Tem que ser bonitas, mas tem que saber aonde está o limite. E eu vou contar para vocês uma das histórias mais geniais que eu conheço de marketing até hoje. Genial. Eu vou contar para vocês Decolette. Estamos em 1915.
e as barbas dos homens crescem, e o maior fabricante de lâminas para poder se barbear é a Gillette. Tanto é que hoje não se fala mais lâmina de barbear, se fala, me dá uma Gillette. O próprio nome da marca virou o sinônimo do que ela representa. Em 1915, ela já dominava totalmente o mercado americano e disparada entre todos os homens, só que ela começa a passar uma crise muito grande, apesar de ser grande, com os custos e com tudo que acontecia, eles já estavam em crise grande. E eles tentaram, então, como fazer para aumentar as vendas. E era praticamente impossível, era difícil, uma crise profunda, muitos gastos, e estava prestes a quebrar a Gillette. Quando eles pegaram e contrataram os melhores especialistas que tinham em marketing, que deveriam solucionar. E eles saem com uma ideia genial. Sabe o quê? A gente é líder de mercado, mas a gente só está atacando 50% da população mundial. Não tem nenhuma mulher que usa nosso produto. Uau! E aí eles começaram uma campanha chamada My Lady Epilette, que era um barbeador. Essa você contou uma vez. Sim, que era um barbeador especial. Escuta essa, Rabino, escuta essa. Era um barbeador especial só feito para as mulheres, e que as mulheres a partir de então iam ter que começar a raspar todos os pelos que tinham, que nas axilas elas não tinham, tudo mais, e virou uma venda fantástica. Dobrou praticamente instantaneamente a venda da Gillette. E todas vocês hoje, todas as mulheres hoje são influenciadas por que esse marketing faz, pela beleza que a gente entendeu, que a gente viu de Sarah. Tchau, Rabino. Que não interessa. C'est Torah pur. C'est Torah. Essa ideia é genial. Foi então esses marketing, eles fizeram, e eles viram, olha, mas só temos 50% da população não estavam usando os produtos da Gillette. E saibam vocês que o produto My Lady Decolette, chama My Lady Decolette, era exatamente o mesmo produto que o masculino, sem tirar nem pôr. Eles só puseram um lugarzinho lá que era rosa e passaram a vender 50% mais caro. E vendia como louco! Chegava e sumia. Chegava e sumia. Quer dizer que nós somos influenciáveis pelo que o marketing faz. Quer dizer que o que eu quero falar com isso? Eu quero falar com isso uma coisa importantíssima. Eu quero explicar para vocês quem é Abraham. E vou explicar através desse exemplo. Como é que ele é chamado Abraham? Abrão o quê? Avino. Sim, Avino, claro. Mas ele tinha um nome. O primeiro nome que ele teve é Abraham Ha-Ivri. Abraham Ha-Ivri. A gente sabia. Abraham Ha-Ivri. Alguém sabe o que quer dizer a palavra Ivri? O hebreu, muito bem. Hebreu é a tradução de Ivri, mas não é essa a explicação. Ivri vem de uma palavra em hebraico que se chama Ever. Ever quer dizer do outro lado. Ever Ayarden, do outro lado do Jordão. E para vocês entenderem bem agora, eu vou explicar o que é, por que ele é chamado assim. A senhora já foi para Campos do Jordão, dona Rina? Não me lembro, a senhora foi para Campos do Jordão? A senhora viu já os salmões que tem, quando você vai no outro florestal, tem umas cachoeiras, e tem os salmões que são levados pela até. Quem sabe só levanta a mão, viu, dona Gente? Por favor, não responda. Não sei. Um minutinho. Como que eu posso saber se um salmão está vivo ou está morto? Você levanta a mão, não? Vai contra a corrente. Contra a corrente, nada contra a corrente, é. A única maneira de saber se um peixe numa correnteza ele está vivo ou está morto é se ele tem a força de nadar contra a corrente.
Não importa se ele pula ou não. Já ele indo um pouco contra a corrente, é certeza que está vivo. Senão ele pode estar sendo levado pela corrente. E é isto que Abraham veio explicar para a gente. Ele é chamado a Ivre, porque ele teve a coragem de ir contra. Do outro lado da margem ele está. Todos indo para cá e ele resolve ir para o outro lado. É a única maneira de saber se a gente está vivo. Quando você tem a coragem de seguir, não o caminho que eles te impõem, nem a mídia, nem a Gillette, nem os outros, nem mesmo passeatas na Paulista falando que tem que ser assim. Nós temos que saber que nós temos que ter referência, a nossa única referência é a Torá. E o nosso homem de referência é Abraham. Ele é hebreu, nós somos hebreus. Somos hebreus porque nós, sim, fomos contra tudo e contra todos, apesar de sermos perseguidos pelas maiores nações da época. E hoje, sem sombra de dúvida, nós somos a referência do mundo, do planeta todo, de saber o que sim pode ou não pode. Cada pessoa põe na cabeça e resolve fazer o que quer. Este é um ponto importantíssimo que vimos agora de Abraham. Abraham, ele vai chegar e ele vai ter que fazer o Brit Milá. Ele faz o Brit Milá, o famoso Brit Milá. E no terceiro dia, é o dia que ele está mais sofrendo, teoricamente, Hashem fica conversando com ele. Hashem fica conversando com ele e ele tinha feito um sol muito forte, para que não viessem visitas. Abraham é o rei da hospedagem. Ele recebe as pessoas, as visitas de uma maneira nobre. Todos os Yehudim têm essa característica. Tfaddalu, o que você quiser. É saber você receber as pessoas. É uma característica de um Yehudi. Vocês têm que saber disso. E ele queria receber visitas. Apesar que Deus, ele fez o sol forte, por quê? Para que não viessem visitas. E quando vêm as visitas, que Hashem mandou 3 anjos disfarçados de homens, ele, neste momento, ele está falando com Hashem. Um minutinho, Hashem. E ele foi lá receber as visitas. E ele falou: olha, eu vou dar para vocês um pouco de água e um pouco de pão. E aí quando eles foram embora, ele volta. E quem está lá esperando ainda? Hashem. Deste ponto, nós, que somos Bnei Israel, filhos de Abraham, nós aprendemos que é mais importante receber visitas do que a presença da própria Shekhinah. A senhora sabia disso? Fantástico. Da própria presença divina. Agora, nós aprendemos porque a Torá conta. A pergunta é: como que Abraham aprendeu? Como que ele teve a coragem de falar para Hashem: espera um pouquinho, Hashem, eu vou lá e vou... Alguém faria isso normalmente? Por mais que passe, que viesse qualquer pessoa, a rainha da Inglaterra, eu estou falando com Hashem, eu não vou parar para ninguém. Como que eu aprendo? Eu aprendi de Abraham. E como que Abraham aprendeu? Esse homem inteligente. Eu explico para vocês. Vamos ver se vai dar para entender. Senão não faz mal. Vocês só deixam encaixado. Abraham fez o seguinte cálculo. Ele falou: olha, eu estou conversando com Hashem. E Hashem teve que fazer um sol forte para que não viessem visitas. Ora, se é mais importante eu falar com Hashem, ele não precisa fazer o sol forte. Deixa até as pessoas passarem e eu fico conversando com Hashem. Já que ele teve que impedir que visitas viessem, é que se vier visita, eu tenho que parar Hashem e atender elas. É um raciocínio fino e genial. Mas, e agora nós vamos entrar no ponto, num dos pontos fantásticos. Quando ele pegou e recebeu essas visitas, imediatamente ele foi e correu. Ele falou que não ia fazer nada, correu, pegou 3 línguas, língua de mostardas, mandou a mulher fazer bolos, mandou o filho pegar outras coisas e começou a correr de tudo quando é lá para fazer as coisas acontecerem. Ele usou de uma agilidade extrema. E este é o ponto que nós temos hoje que aprender. Nós temos que aprender hoje que a agilidade é a base para você ter uma vida feliz, para você ter uma vida realmente composta de sabor e de prazer. Todos os nossos heróis
fizeram isso. Inclusive o próprio Abraham, na época da Akedah, na Akedah ele falou, pega teu filho único, Yitzhak, e vai levar ele. Ele falou que ele acordou, que horas que ele acordou? Bem cedo. Baboker! Logo cedinho! Ele não esperou meio-dia, deu 2 tampadas no despertador, depois eu acordo. Pá! Ele pulou e ele fez isso daqui de uma maneira muito ágil, muito ágil. E eu vou dar para vocês uma técnica genial em relação à agilidade, para vocês entenderem bem. E eu vou aqui falar agora de Mrs. Robbins. Mrs. Robbins, história verídica, atual, não é atual, tipo, atual agora, de faz 2, 3, 4 meses, para vocês saberem. Mrs. Robbins é uma mulher que nem todas, ela decide que chegou a hora de emagrecer. E ela fala, eu vou emagrecer, acabou. E ela decide que ela vai parar de fumar, ela parar um pouco. E ela, o dia seguinte... O dia seguinte, ela não faz nada e volta e passa o tempo e nada. Volta e passa o tempo e nada. E ela vai vendo até que finalmente o marido dela perde o emprego dele e eles passam um grande problema. E ela tá totalmente mal. O fato que ela não está conseguindo fazer as coisas, ela tenta fazer uma coisa e não dá, ela tenta fazer outra coisa e não dá. E ela está toda desesperada, porque ela ficava com a preguiça total. E aí ela começou a pensar, ela falou, tem que mudar. E um dia ela pega, e eram umas 4, 5 da manhã, ela não estava conseguindo dormir, e ela assiste na televisão um programa da NASA. Da NASA, que estava lançando naquele dia um foguete. E ela vê uma contagem, 5, 4, 3, 2, 1, pá! Ela vê o foguete saindo, ela fala, uau, é isso, na hora! Ela pulou da cama dela, ficou de pé, 4 horas da manhã, falou, é isso, 5, 4, 3, 2, 1, já! E ela começou a aplicar isso daqui, e deu certo. No dia seguinte ela viu que ela estava fazendo as coisas, e cada vez que acontecia uma coisa que falava para ela, não, descansa, deixa para amanhã, uau, 5, 4, 3, 2, 1, já! E ela começou a viver com isso, e a cabeça dela começou a pensar desse jeito. E ela, deu tanto certo com ela, que ela começou a dar umas palestras. E as palestras começaram com poucas pessoas, de repente começou a ter 50, 100, 2.000 pessoas. Ela começa a dar palestra em qualquer lugar, edita um livro. É a maior venda total, absoluta de best-seller que tem. É a maior venda que tem. Eu preciso concentração na hora que eu estou contando para vocês saberem. A maior venda, só por um simples conceito que ela mostrou e ensinou. 5, 4, 3, 2, 1. Hoje ela é. Se vocês entrarem hoje no Google e ver, tem uma coisa que chama-se TED Talks, que é os melhores pessoas do mundo que começam a dar palestras em 17 minutos. Total, ela é uma das campeãs. Deu certo. E ela explica por que deu certo. Não é por acaso. Qual que é o método primeiro, dona José, por favor? Qual o método que ela usou? Da NASA, 5, 4, 3, 2 e 1, quer dizer, se deu um tempo e acabou. Jamile, eu sei que você vai saber falar. Se motivar. Não, você, terceira vez, vou te reprovar, hein? Terceira vez que já te fiz essa resposta, essa pergunta. Mas eu não estudei essa. Não. Fazer na hora certa. Não. O método dela é um só. Contagem degressiva para a partida. Não. O método dela é um só. É 5, 4, 3, 2, 1, já! Pulando que nem um foguete. Não é tendo entusiasmo, fazer agora Não, é pular mesmo. É você pular e fazer isso daqui entrar dentro de você. Por quê? Por quê? E agora eu explico a razão. Nosso cérebro é formado da mente consciente e da mente inconsciente. A nossa mente consciente, ela bloqueia tudo que a gente tenta fazer e ela não deixa a gente sofrer. E é comprovado que quando você toma uma iniciativa, se em 5 segundos você não aplicar
essa ideia imediatamente. A mente consciente bloqueia essa iniciativa para você não sofrer e faz com que você acorde o dia seguinte de novo, e vamos deixar para depois, e vai deixando para depois. Entra a dúvida. Isso. Agora, se no mesmo dia você faz de conta que você está começando já a atitude, o ato, para eu ter falado 5, 4, 3, 2, 1, igual, você nesse momento, você deu início à tua decisão e aí a mente consciente não bloqueia mais. É genial ou não é genial? Muito. Não bloqueia mais nesse assunto. Qualquer assunto que você quiser. Você quer o quê? Você quer ter agilidade? Você quer, sabe o quê? Quer ter entusiasmo? Você quer começar a ganhar dinheiro? Você quer trabalhar de alguma coisa? Você tem que fazer. A gente passa a fazer parte que você, usando essa mola propulsora, tua cabeça, ela vai acabar permitindo com que você possa ver soluções que não existiam. Este é o ponto principal e fantástico. 5, 4, 3, 2, 1 já nesse negócio da agilidade. E eu passo agora para um outro ponto genial que vai acontecer. Logo depois que acontece o Brit Milá, chega Deus, ele tinha mandado 3 anjos, e ele fala assim: eu não posso esconder para Abraham o que eu vou fazer com as cidades de Sodoma e Gomorra. Eu vou contar para ele que eu vou destruí-las. E chega Deus e fala para Abraham: eu vou destruir as 2 cidades de Sodoma e Gomorra, porque eles estavam se comportando muito mal. O comportamento dessas cidades, que eram super evoluídas, equivale muito ao que era o regime nazista há pouco tempo atrás. Por exemplo, não é que eles matavam as pessoas inúteis porque queriam matar, porque era bem para a economia. O que vamos fazer com pessoas aposentadas que não fazem nada? Vamos matar. Hitler, vocês estão rindo? Hitler matou mais de 76 mil alemães, arianos, porque eles eram inúteis. Pá! Deficientes mentais. Deficiência, você sabia disso? Sim. Era isso que acontecia em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, não só isso, eles faziam com que as pessoas não podiam ajudar uma pessoa que estava necessitado. Porque de jeito nenhum, você não faz as tuas coisas, não perde eficiência. Se eles precisam de dinheiro, eles vão lá na prefeitura e pedem, mas você não pode parar, seja excelente, seja isso, seja aquilo. E não se podia receber visitas? Como assim receber visitas? Nós temos daqui, mas não temos essa característica, é uma coisa que era. E fora isso daqui, 2 coisas importantíssimas. Por exemplo, lá os objetos eram reis, então as pessoas tinham que se adaptar aos objetos. Então, se por exemplo tinha uma cama, e a pessoa chegava lá e ela era pequena e a cama era maior, o que faziam? Esticavam as pernas para que coubesse na cama. E o contrário, se tivessem maiores, se as pernas eram maiores, o que faziam? Schlack! Cortavam um pouco as pernas, não tem problema, mas se adaptou no negócio. O pior que aconteceu foi quando uma menina que tinha feito um ato de bondade, ela acabou sendo coberta de mel e deixar para que as abelhas a matem. E aí Hashem não aguentou e falou. Então nós vemos aqui que realmente era uma coisa horrível. Mas Abraham, quando Deus falou isso, ele teve a ousadia de falar: mas Hashem, se tiver 50 justos nessa cidade, você vai acabar também com a cidade? E Hashem falou: não, se tiver 50 justos, não. Quando Abraham percebeu que Hashem já entrou assim na negociação, Abraham utilizou a melhor técnica de comércio e de negociação que existe até hoje no mundo. Mas a pichincha não como a senhora está assim. A senhora acha que a pichincha, por exemplo, é assim, a pessoa te fala é 50, aí você fala, não, faz 40, não é assim que a gente faz? Não foi isso que Abraham fez. Abraham foi muito mais esperto. Chegou Abraham e falou, Deus, não falou 40 assim. Abraham chegou e falou, mas Deus, e se faltar 5 para esses 50? Ele não falou 45. 5, é claro que eu uso essa técnica, sempre dá certo. Fala, escuta, é 100, e se faltar 5 nisso? O cara topa, não é possível que uma pessoa por R$5 não vai fazer, entendeu? Mas por 95, sério. Vocês têm que saber, ele usou essa negociação, Hashem foi aceitando e ele chegou até 10.
e até 10 não tinha 10, e ele deixou passar. Uau! Por que será agora que Abraham Avinu, um homem que sabia que lá era o pior dos lugares, ele começou a defender a cidade de Sodoma e Gomorra? É interessante, não? Por que será que Hashem foi falar para ele? Hashem foi para permitir que Abraham Avinu, na sua grandeza, apesar do pior e dos piores que ele tinha, ele falou, eu não posso condenar eles totalmente, tem que ter alguma coisa que possam salvá-los, e ele defendeu apesar de saber que eram contra, e ele usou isso, e isso vai beneficiar a gente até hoje, como Abraham Avinu defendeu os mais perversos dos perversos, para ver se eles ainda podiam. Nós hoje, pelo fato que Abraham Avinu defendeu, nós hoje temos o privilégio que, se fazemos algumas coisas que não estão muito corretas, que a gente talvez teria que ser, opa, Abraham defendeu os outros, agora e a gente? Não tem comparação. É óbvio que Hashem, você tem que ter a gente e fazer a bondade que ele exerceu, é genial. Eu falei de várias coisas, nós falamos desde o momento que a gente falou, Shema Bekolah, a força da mulher, que é genial, a beleza da mulher, vocês são todas muito bonitas. A senhora não pegou essa hora, hein? Quando eu falei, depois eu falo para elas te contarem. A gente falou que Abraham está do outro lado, e só quem vai do outro lado, tem coragem de ir contra o lado, realmente está vivo. A gente falou também o que é você saber 5, 4, 3, 2, 1, e vimos agora o que é o problema de Sodoma. E eu sou obrigado agora de usar aqui o benefício. O benefício. Desculpa, isso que Abraham falou tudo isso para Hashem, protegeu eles e defendeu eles, isso aqui nós temos ela para chuvar. Se a gente também erra, nós temos a chuva para nos redimir. Sim, isso. Então, é isso que eu falei mais ou menos, né ou não? Você sabe que... Não falei a palavra também, mas eu quero lhe falar um negócio. Eu sou obrigado a lhe falar, não é ter chuva. As pessoas são salvas mesmo sem ter chuva. Porque Hashem pela sua bondade. Isso, pela bondade de Abraham. Ele não pode ser menos que Abraham, Hashem. Não sei se você entendeu o que eu quis te falar. Entendi. Abraham defendeu praticamente de graça, sem que eles tenham méritos. Este é o ponto. Quando você faz techuvá, você não precisa de Abraham. Quando você faz techuvá, você tem um gatilho automático lá em cima, que faz com que as tuas coisas boas virem ruins, virem boas, e acabou. A cena se passa uns 15 anos atrás, quando Hebron, para você ir até Hebron, você tinha que ir de ônibus, e de ônibus que era totalmente blindado, e entrava soldados juntos. Alguém já foi para Hebron dessa maneira? Eu fui, e eu me lembro que... E por quê? Porque tinha um perigo que os árabes podiam jogar efetivamente pedras grandes sobre os ônibus, e realmente podiam machucar, então ia com esse ônibus e com uma escolta armada. Nessa época, um dia, um soldado que está lá em Hebron, ele se afasta um pouquinho do local onde estão os outros, e de repente ele recebe uma pedrada. Pá! Ele cai e ele começa a jorrar sangue sem parar, ele perde consciência e ele está realmente perdendo sangue. Em pouco tempo ele não vai conseguir aguentar. E não tinha ninguém, até que um rapaz, ele passa, ele vê a cena e pega ele, carrega ele até o primeiro pronto-socorro, viu que ele está sendo bem tratado, que ainda está vivo, e vai embora. E ele fica lá, fica 2, 3 dias, e realmente, finalmente, ele está recuperado. Quando ele está recuperado, ele fala, não é possível, eu tenho que saber quem é que me salvou, não é possível. E ele tentou procurar, e ele tinha a mãe dele, que ela tinha uma mercearia conhecida, e ele contou para a mãe falou, nós temos que achar, temos que agradecer, temos que fazer alguma coisa. E a mãe colocou então na mercearia um cartaz contando a história, com a foto do filho dela, e falando o que aconteceu, que teve uma pedrada e tudo mais, e a gente quer saber quem é esse rapaz que salvou. E o tempo passa, não aparece ninguém, até que um dia chega uma senhora e fala, olha, é aqui então teu filho que foi salvo? Falou, a gente está procurando para saber quem é que salvou ele. E a senhora fala, eu vou lhe falar,
Quem salvou ela, ele, foi meu filho. Uau! Meu filho, foi meu filho! O quê? Seu filho? Mas que excelente, que fantástico! Uau, que coisa mais bonita! Queremos agradecer, queremos realmente... E ela pega, abraça ela, beija ela, fala, você não sabe como eu estou contente, como que eu tenho que realmente te agradecer e tudo. E aí, ela fala assim, mas o quê? Você me agradecer? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Quem tem que te agradecer sou eu. Você me agradecer? Como assim? Como você tem que me agradecer? E ela chega e fala para a dona da mercearia, fala, escuta, olha bem nos meus olhos, olha bem. Uau! E ela começa a olhar e ela começa a ver uma imagem que ela conhece. E ela fala, há 19 anos atrás, talvez você vai lembrar, eu entrei aqui completamente em depressão total. Eu estava grávida e eu tinha decidido de interromper essa gravidez. E você, com palavras agradáveis, bonitas, me falou, uau, não, vamos fazer com que você vai ver, as coisas vão melhorar, vai ser ótimo. Saiba você, ela falando, que esse filho, foi esse filho que você fez nascer, que salvou o teu próprio filho. Vocês têm que saber uma coisa, o bem que a gente faz, beneficia muito mais nós mesmos do que para quem a gente faz o benefício. Vale a pena ser e ter a bondade de Abraham Avinu. Foi excelente ter falado com vocês. Obrigada.